Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos à nossa educação continuada. Hoje, exclusivamente, a gente está fazendo aqui pelo Zoom, mas assim que essa aula terminar, eu vou colocar para vocês no YouTube, para vocês poderem assistir ela na íntegra, né? Nós tivemos um problema aqui na configuração do Zoom com o YouTube, mas isso não vai impedir de você assistir essa aula completinha. Então, para quem não me conhece, eu sou a Silvia Soares. Eu sou fisioterapeuta, eu atuo com uma técnica que é conhecida como microfisioterapia. E eu sou consultora do bem-estar na doTERRA, né? Sou diamante da doTERRA e hoje eu venho falar para vocês sobre um tema que é super importante e que tem muita gente que corre atrás disso exatamente agora, se preparando para o verão, se preparar aqui para o verão para a gente ter esse autocuidado, um autocuidado inteligente. A ideia é mostrar que dá sim para a gente iniciar o verão, porque o verão ainda não começou e você vai ver sobre isso, e passar por ele ileso, tá? Principalmente nas festas. E eu vou trazer aqui um material que eu encontrei e que eu fiquei assim muito surpresa e que eu tenho certeza que vocês vão conseguir pensar e refletir sobre esse assunto, tá bom? Então vamos lá. Por que falar sobre isso agora, né? Por que a gente deve eu vou aqui só dar uma seguradinha para o pessoal já ir entrando, tá? Tô admitindo aqui as pessoas. Tá tudo bem? Vamos lá. Sei que tá todo mundo compartilhando ali, mas fiquem bem tranquilos que depois toda essa aula a gente vai colocar ali no YouTube, tá bom, pessoal? Pode ir compartilhando aí com as pessoas, que vai ser bem tranquilo, tá bem? Sejam todos muito, muito bem-vindos. Boa noite, boa noite. Pode colocar também as suas perguntas ali no chat, que depois eu vou respondendo tudo, tá bom? Bem-vinda, Cássia, bem-vinda, pessoal. Confesso que deu até uma saudadezinha da gente fazer as coisas aqui pelo Zoom, né? Era gostoso encontrar com as pessoas, né? Só vou pedir para vocês sempre tomarem o cuidado com o microfone, para não deixar o microfone ligado, tá bom? Que isso já me ajuda bastante. Eu vou ir começando aqui só um pouquinho, que para vocês que entraram agora. A nossa ideia da educação continuada de hoje, eu sei que muita gente fica na correria. Eu trabalho numa clínica de estética e essa é uma época que assim que as pessoas bombam. Parece que tudo que não fizeram durante o ano, as pessoas querem fazer exatamente agora. Mas hoje eu quero que vocês virem uma chave. Se eu conseguir fazer com que uma ou duas pessoas consigam virar a chave sobre isso, vocês vão perceber que realmente existe meios da gente se cuidar de maneira natural, e eu vou trazer aqui dicas muito interessantes de produtos que a gente tem na doTERRA que fazem total a diferença para conseguir passar esse verão de uma maneira muito boa e inclusive passar pelas festas, tá? De uma maneira onde a gente não fique com peso na consciência para poder se divertir de uma maneira bem legal, tá? Por que que a gente tem que falar sobre isso agora? Né? Eu acho que esse é um assunto que, quando a gente fala de autocuidado inteligente, claro que aqui o meu foco vai ser o verão, mas é algo que a gente precisa assim, estar sempre pensando. Falta ainda 11 dias para o verão, apesar de já estar esse calorão, né? E esse período é marcado por quê? Quem aí, né, já não foi para um happy hour, me conta, né? Então, a maioria das pessoas já participaram de alguma confraternização, e nós temos essa cultura maravilhosa que vem de uma cultura italiana, né, cultura espanhola, uma cultura alemã, e que muitas das vezes é voltada na mesa, né? Então as pessoas se reúnem em volta da mesa e aí tem muita comilança, muita bebedeira. Então é excesso de festa, são alimentos mais pesados, uma rotina que fica completamente desorganizada, né? Sono que fica irregular, aumenta a nossa exposição solar e para isso existem alguns cuidados que são fundamentais para a nossa pele e também vem com consequência.
Desconforto abdominal, a gente começa a perceber, né, que a barriga dá uma crescidinha, tem os inchaços, às vezes aquela sensação, né, de que não consegue esvaziar completamente o estômago, de não conseguir, né? Peraí, tô só admitindo aqui as pessoas, tá? Que não consegue esvaziar completamente o intestino, mas fiquem bem tranquilos que vocês vão perceber que dá sim para a gente ter um autocuidado. E por que eu quis trazer esse assunto para vocês? Tem sido divulgado muito nas redes, e eu não sei, né, se vocês chegaram a ver, às vezes vocês, né, seguem algum médico ou algum nutricionista, alguém que trabalha com essa parte de integrativa e tudo mais, e que está sendo muito falado sobre esse artigo que foi publicado ali em 2025, em abril de 2025. O que que esse artigo fala? Das associações acumulativas entre os nossos comportamentos, então o que que a gente faz ou o que a gente deixa de fazer de saúde e bem-estar mental ao longo da vida de 30 anos. Por que que isso é muito importante? Esse é um estudo finlandês. Ele observou pessoas a partir dos seus 8 anos. Então, foi observado mulheres, por exemplo, né, que nasceram em 1959 e estão sendo acompanhadas essas mulheres até hoje, tá? Então, esse é um estudo que a gente fala que é de longo prazo, né? Que ele está sempre acompanhando e investigando. E vocês vão ver que faz muita diferença alguns cuidados a gente começar agora, e não é só pensando ali no nosso verão. Então, o que que se foi observado? Que a colheita dos nossos comportamentos, ela vai chegar, tá? Vai chegar a colheita dos nossos comportamentos. E o que a gente vive mais intensamente dos 36 aos 46 anos é fundamental para determinar a nossa qualidade lá na frente, para quando você tiver 60, 70, 80 anos. Meu Deus, Silvia, eu já passei dos 46. Não se preocupa, porque o nosso corpo ele é orgânico. O que que isso quer dizer? O nosso corpo, por ele ser orgânico, ele tem capacidades de mudanças, tá? E o que que esse artigo trouxe que é muito interessante? Dos 20 aos 30 anos, então até os 20 anos mais precisamente, o teu corpo ele consegue dar conta naturalmente das sobrecargas. Eu lembro de mim quando eu estava na faculdade, né, que eu adorava ir numa festa, então a gente ia para as baladas, ficava até tarde, acordava no outro dia super cedo, trabalhava, estudava, fazia prova e ficava super bem. O que que acontece depois de um tempo? Se eu hoje, com 40 a mais, for fazer isso, eu fico de fato 3 dias de ressaca. Por quê? O meu corpo já não consegue dar conta dessa sobrecarga, né? Eu vejo muitos meus filhos, às vezes vão nas festinhas, comem tanta porcaria, no outro dia acorda, tá novo. Eu vou lá, pego duas, três salgadinho, mais uns docinhos, meu Deus do céu, parece que o corpo demora para recuperar. Por que que isso acontece desse modo? O seu corpo ele consegue lidar com essas informações até os 20 anos. A partir dos 25, a gente tem um declínio natural. É um declínio natural, isso é parte do envelhecimento, e por isso, nessa fase, começar a se cuidar de uma maneira mais natural é dar conta para o nosso corpo se adaptar a essas agressões e aumentar a sua alta capacidade, que vai diminuindo sempre ao longo dos anos. Então, dos 36 aos 46, e por que nessa data? Né? Por que nessa idade? Porque é mais fácil se criar hábito, né? É mais difícil uma pessoa que tenha mais de 50 anos virar um atleta, por exemplo, mas aos 30 é mais fácil, né? Porque o corpo consegue se adaptar melhor, tá? Então, nessa fase, esse estudo observou que as pessoas que se cuidavam melhor dos 35, né, a partir dos 30 até mais ou menos uns 46 anos, a qualidade de vida deles era gritante como as pessoas que não se cuidavam. E aí eu vou falar para vocês quais foram os itens principais que foi observado nesse estudo, tá?
E quando chega na idade de 50 anos ou mais, é a época da colheita. Então, é aquele famoso, né? O que se faz é o que se paga. Vai chegar essa hora da colheita. E nós que trabalhamos como consultores, nós que somos desse ramo do bem-estar, isso é muito legal, porque a gente sim consegue mostrar para as pessoas e nós mesmos sermos os exemplos dessa colheita. Na hora que eu li esse artigo, eu parei para pensar, eu falei assim, eu comecei a usar óleo essencial com 35 anos e hoje eu com 41, eu me sinto muito mais disposta do que aquela mulher com 34, 35 anos, né? Então eu já vejo que isso faz um diferencial. Isso daqui 10, 15 anos vai ser perfeito, tá? E lembre-se, se você já passou por essa idade, não fica assustada, porque o nosso corpo é orgânico, ele tem essa capacidade de mudanças. Pode ser que esse hábito não seja tão mais fácil do que quando você tinha 30. Mas aí, nós que somos mulheres, a gente consegue, né? Porque a gente tem uma capacidade de adaptação muito, muito maior do que a gente imagina. E por que que a virada de chave tem que começar agora? Esse artigo observou que um dos fatores principais é a atividade física, tá? Independente da idade, a atividade física. Então, as crianças, né, quando eram crianças e faziam atividade física, elas conseguiram manter esses hábitos por muito mais tempo quando ficaram mais velhas, né? A alimentação, né? O artigo ele fala especificamente atividade física, tabagismo. Então, se você fuma, tá na hora de parar agora. É um dos maiores determinantes para a saúde mental lá na frente, tá? E também se falou muito no artigo sobre o álcool. E aí entendam que aqui é o uso excessivo de álcool, né? Então, se você consome, o que que eles consideraram como uso excessivo? Mais de 8 doses por semana já é considerado um excesso de álcool. E o que que a gente pode fazer para manter, né, o game ao nosso favor, as capacidades do nosso corpo funcionando de uma maneira adequada? A atividade física, uma alimentação que seja antioxidante e reparadora, e aí vai entrar, né, depois dessa fase, uma suplementação inteligente, principalmente aquela que foca na saúde metabólica. O que que é saúde metabólica? Saúde metabólica é cuidado com a glicose, cuidado com a gordura, que isso vai fazer com que o seu corpo funcione, que são, né, a nossa capacidade, né, a energia do nosso corpo. Então, cuidar desse tipo de metabolismo e do intestino vai favorecer para que a gente tenha um estilo de vida muito mais saudável. O sono reparador e gerenciar o estresse. Observe que o estresse, hoje em dia se fala tanto, mas que se você cuidar dos requisitos de cima, atividade física, alimentação e o sono, é mais fácil de você gerenciar o estresse. E vamos falar a verdade. Hoje em dia, né, como as pessoas andam muito emocionalmente abaladas, às vezes a atividade física, a alimentação e o sono vai ser mais fácil do que controlar o estresse. E aí as coisas vêm por consequência, tá? E aí entra os acompanhamentos preventivos, que é você ir ao médico, fazer seus exames periódicos. Tudo isso vai fazer com que, voltando lá naquele slide anterior, dos 20 aos 30, às vezes isso daqui não faz tanto sentido para você, mas a partir dos 30, isso daqui é regra. É regra para quem quer chegar com 50, 60, 70, 80. Hoje as pessoas vivem 80, 90 anos, 100 anos com qualidade de vida. Isso daqui é muito determinante, tá? E aí, entre os poderes do hábito. A gente que trabalha, né, nesse ramo do bem-estar, a gente sabe que isso é uma escolha, né? Todos os dias nós compartilhamos os óleos essenciais com as pessoas, porque é uma frase que eu gosto de dizer muito, né? Até os óleos entrarem dentro da minha casa, eu não sentia falta, né, de utilizar os óleos essenciais. Hoje ninguém pode falar de tirar eles de mim, porque eles fazem muita falta, eles ajudam muito nesse equilíbrio do meu corpo. E isso é o mais importante, começar agora. O hábito ele não vai começar de um dia para o outro, mas quando a gente começa, e pode começar hoje, né? Hoje, dia 10 de dezembro, você começando, na hora que você for ali para as festanças, né? Quando chegar final de janeiro, que você vai voltar, né, para a tua rotina mais adequada,
você vai perceber que não passou por tantas interferências assim, porque é possível você ter mais energia, menos inchaço, uma pele mais bonita, um humor mais estável, e isso não é agora, é por anos. E é isso que a gente tem que bater sempre nessa tecla. Então, estão preparados? Né? Então, a gente toma esse poder de decisão agora, e eu espero que algumas de vocês já comecem, né, pensando, não, hoje eu já vou tomar alguma atitude, amanhã eu já vou tomar uma atitude, mas aí começa as festividades, né? Como lidar com tudo isso? Gente, festividade o próprio nome já diz, é um momento de festa, é um momento de a gente poder comemorar com as pessoas que a gente ama, tá? Isso é muito importante. É muito importante você participar da festividade. Se você já está incluindo a atividade física, o controle do sono, decidiu que vai parar de fumar, faz o controle do álcool. Isso daqui não vai ser um diferencial muito grande na sua vida, tá? Então, podem comemorar, podem fazer as suas festas, as suas comemorações, mas com algumas dicas elas vão ficar muito mais fáceis e nós vamos falar delas agora, né? Qual que é a ideia da gente passar ilesa por esse verão e pelas festividades? Os pilares que nós vamos falar dos óleos essenciais que vão trazer isso para vocês: energia e disposição, digestão eficiente, porque para dar conta de, às vezes, muita cumilança, a gente precisa ajudar o nosso corpo, tá? Principalmente se você já passou ali dos 35. Uma pele forte e bonita, redução das inflamações, nutrição celular, e aí o número 6 está liberado. Abusem da felicidade, felicidade excessiva para a gente passar bem por esse verão e pelas festividades, tá? Vamos começar falando de óleo essencial? Para mim, Silvia, não existe verão sem as mentas. Não tem como, é um item de sobrevivência na casa de qualquer pessoa, na bolsa de qualquer pessoa, as mentas para esse verão, né? Pode ser o peppermint, pode ser o spearmint, que é a hortelã-pimenta ou a hortelã verde, são os óleos da disposição, são os óleos que trazem energia. O que que lá estava falando naquele artigo, que o corpo ele perde um pouco dessa capacidade, né? Então, o nosso corpo ele vai perdendo essa capacidade de se autorregenerar. A peppermint, o spearmint, as mentas de modo geral, elas têm a capacidade de fazer o nosso corpo se oxigenar melhor. O que os estudos observam? Que eles ajam, né, numa parte da nossa célula que é chamada de mitocôndria. Quem que é a mitocôndria para a célula? A mitocôndria é o seu nariz para a célula. O que que o seu nariz faz? Quando a gente respira, ele traz oxigênio e ali vai ser usado no nosso corpo. A mitocôndria é quem capta isso, essa energia para ser liberado para a nossa célula. Então, esses óleos essenciais agem nesse ponto de energia. Se você utiliza com frequência peppermint, spearmint durante o verão, você vai trazer mais energia para o seu corpo. São óleos essenciais que têm um alto impacto anti-inflamatório e analgésico. É por isso que eles são muito utilizados para dor de cabeça. Se você bateu, né, bateu no lugar, né, sentiu que vai ficar dolorido, pode passar o peppermint, pode passar o spearmint. Eles não trazem aquela sensação de gelinho, né, de geladinho. Quando bate, não se fala, coloca um gelo. Você pode utilizar isso. Ele ajuda, ele age exatamente nos mesmos receptores para ajudar a resfriar esse local. Tem um frescor natural. Eu falo que o peppermint é um óleo que às vezes eu fujo dele no inverno, mas no verão ele vive do meu lado. Porque para aguentar esse calor desse Brasilzão, gente, só tem um peppermint. Passa o peppermint nessa região de nuca, aqui na região dos ombros. As pessoas que às vezes incham as pernas, têm problemas de circulação, de vasos ou de varizes e que durante o verão ficam mais inchadas, podem utilizar o peppermint, por exemplo, à noite, ou o spearmint à noite, nas pernas antes de deitar. Ele vai trazer uma refrescância, vai trazer um relaxamento por conta do fator analgésico, e como ele resfria, ele ajuda
ajuda a melhorar também a circulação. É maravilhoso, não tem como ficar sem. É um repelente natural. Eu gosto muito de utilizar quando tem ali uns pernilonguinhos. Eu passo o peppermint, porque além dele refrescar, ele ajuda bastante a repelir os insetos. E o básico ainda ajuda na respiração, né? Então, quando a gente inala, ele não é só um descongestionante, abre a passagem de ar, melhora a fadiga, o cansaço mental. E quem não chega em dezembro, às vezes, né, sobrecarregado, pensando em todo ano que podia ter feito, que deixou de fazer, como renovar tudo isso, né? O peppermint ele ajuda a acalmar essa excitabilidade mental de uma maneira muito tranquila. E o que que é observado, né? Então, eu brinco que ele é o cafezinho dos óleos essenciais. Então, se você para tomar um café, né, que é para dar um restart, você pode inalar o peppermint, porque aí existe uma diferença. Quando você toma um café, e se você toma muito café, chega no momento que a gente fica muito ligado, né? A gente tem a dificuldade de desligar. Muitas pessoas falam: ah, se eu tomo muito café, eu tenho dificuldade de dormir, né? Com o peppermint isso não acontece, porque ele não vai agir no nível que a gente chama, né, estimulando ali o sistema GABA. Ele faz com que o GABA age, né, relaxando o nosso corpo. Então, além dele deixar a gente com mais foco, ele ainda relaxa as tensões. Então, ele é ideal para ser utilizado em qualquer momento. E melhora ali o foco e a disposição. Eu gosto muito, quem ainda não usou o Spearmint, que é o hortelã verde, eu vou dizer que para colocar na água para saborizar, né? Até para deixar no difusor, eu amo o spearmint. Essa sensação da hortelã verde, ela traz um aroma afetivo tão maravilhoso, né? Eles têm uma sensação de exuberância, né? De refrescância, eles deixam o ambiente muito, muito agradável. Então, se você ainda não tem, eu sugiro que você adquira esses. Opa, voltei. E aqui eu trouxe, né, que as mentas, às vezes, as pessoas não têm ideia do quanto que elas são poderosas. As pessoas né, associam o spearmint, o peppermint, às vezes só com essa questão da respiração, pré-atividade física, mas, gente, dá para fazer tanta coisa. A hortelã verde, a spearmint, ela é extremamente utilizada para quem tem flatulência. O que que é flatulência? É gases. Pum! Né? Então, se você é daquelas pessoas que comem, já sente a barriga estufar, tenha um spearmint perto de você. É só colocar na boca que ele vai ajudar. Coloca uma, duas gotinhas ou já coloca ali na sua água saborizada. Ele ajuda a amenizar esses efeitos. Se você tem com frequência, né, os gases, pode deixar ele perto. Você pode fazer esse uso com mais frequência, principalmente nesse verão que ele é uma delícia. E uma das coisas que as pessoas às vezes não sabem é que o spearmint, que é essa daqui, ó, menta espicata, ela já foi relacionada como um de óleos essenciais que ajuda no tratamento da obesidade. Como usar? A melhor forma é a forma da ingestão, é ter contato com esse óleo essencial, porque ele ajuda na quebra da gordura. Mas olha que interessante, também ajuda a manter foco e concentração, isso previne doenças de neurodegenerativas, também é utilizado no tratamento de pele, né? Olha, de infecções resistentes a medicações. Como que a gente consegue se prevenir de tudo isso? Usando esses óleos essenciais. Com que frequência? Reveze no seu difusor, né? Ah, vou usar hoje água saborizada, eu posso usar hoje o peppermint, amanhã eu uso o spearmint, porque são propriedades diferentes. Eu gosto de explicar para as pessoas que é como a salada. Se você comer alface e tomate todo dia, é ótimo. Mas se você puder intercalar, um dia colocar uma rúcula, um dia colocar uma cenoura, você vai estar introduzindo propriedades diferentes. A mesma coisa são com os óleos essenciais. As mentas têm propriedades parecidas, mas se você intercala elas, você vai trazendo efeitos diferentes, porque tem esses fitoquímicos naturais diferentes que são fundamentais. Olha que bacana ali de baixo, né? A função cerebral, né? Como esses óleos têm efeitos cognitivos e no humor das pessoas quando elas utilizam. É um óleo ideal para você levar para o seu ambiente de trabalho. Tá corrido final de ano, precisa dar conta. No difusor, é esses óleos que você pode pôr. Você pode associar com um cítrico, pode associar com alecrim, você vai potencializando essa questão do foco e da concentração. Ó, esse daqui
Esse artigo aqui é o culpado de que hoje todo mundo fala do peppermint para atividade física. Ele observou que se você usa ou inalado ou uma gotinha embaixo da língua, aumenta a performance. Então, ó, se atividade física é algo que a partir de agora todas as pessoas que estão assistindo a aula têm que se comprometer a fazer, tem que estar na agenda para viver bem lá na frente, o peppermint também vai ter que fazer parte. Ou o spearmint. Eu confesso que eu gosto mais de colocar o spearmint na boca e beber e ir para atividade física. Né? Eu falo que a gente fica serelepe e pimpão na academia, porque ele dá um ânimo, ele melhora o humor, né? E você pode fazer isso também. E o óleo de hortelã-pimenta e o peppermint também, talvez você não sabia disso, é um potente óleo para evitar e fazer, né, evitar queda de cabelo e fazer o crescimento capilar ser mais promissor. Como que você pode utilizar? Agora, nessa época de verão, calorzão, uma delícia. Você pode pôr uma gotinha, misturar no shampoo e aplicar. Você pode misturar com óleo vegetal, óleo de coco é maravilhoso. Aplica na região. Depois você lava seu cabelo normalmente. Então, são dicas desses óleos que são fundamentais que provavelmente você tem na sua casa e que você não está utilizando tanto quanto deveria, tá? E lá, né, quando eu estava lendo aquele artigo, o que que se falou muito? Nós precisamos dar para o nosso corpo condições para ele ter essa capacidade de dar contas para as agressões. Porque vai vir tender, vai vir champanhe, né, vai vir pernil, vai vir farofa. Então, todas essas comidas precisam ser digeridas. E como que a gente pode favorecer? Um dos suplementos que eu mais indico é esse daqui, é o Live Shot da doTERRA. E por quê? Olha a quantidade de frutas, né? A cereja, por exemplo, a gente só vê agora nesse final de ano, né? É uma fruta que a gente vê todo dia, né? A açaí algumas pessoas comem com mais frequência, cranberry, ameixa, graviola, romã, são frutas que às vezes a gente não tem tanto contato, né? As frutas vermelhas, elas têm um potencial antioxidante. O que que é ser antioxidante? É evitar que o nosso corpo se degrade. Quando você corta uma maçã e esquece a maçã lá, o que que acontece com ela? Ela oxida, ela vai ficando preta, né? Então, isso é oxidar. Quando a gente usa elementos antioxidantes, a gente vai impedindo que o nosso corpo sofra com esses radicais livres, né, que oxidam o nosso corpo. E essa é uma bebida altamente anti-inflamatória e antioxidante, né? Contém cúrcuma, contém psyllium, que é riquíssimo em fibras e ajuda o intestino a funcionar. O intestino é um dos fatores primordiais que a gente tem que tomar conta, principalmente nessa época, o que a gente puder utilizar para favorecer o funcionamento do nosso intestino, porque ele vai trabalhar pra caramba, né? Então a gente pode ali, e o que que é legal do Live Shot? É uma dose diária pequena, né? Ele vai repor a nossa microbiota. E eu quero que vocês entendam de uma vez por que que é importante a gente favorecer a nossa microbiota, tá? A microbiota são as bactérias boas que existem no nosso intestino. Se você come alimentos saudáveis, você alimenta essas bactérias boas. Se você não come alimentos muito saudáveis, você não alimenta essas bactérias, você vai alimentar outras bactérias que gostam desse alimento não saudável. Só que, gente, as bactérias elas são assim. Se você alimentam, elas crescem, tá? Vou fazer uma analogia bem legal para vocês entenderem. Muitos de vocês têm filhos, sobrinhos, netos. Vamos supor que esse seu sobrinho ou seu filho, né? Você gostaria que ele estivesse andando com pessoas que façam atividade física, que se alimentem bem, né? Que vão à igreja, que tenham comportamentos educados, porque o que que vai acontecer? Quanto maior for esse grupo, ele vai seguir esse caminho. Ou você gostaria que ele andasse com pessoas, né? Que ficam na rua até tarde, que fazem o uso de bebidas alcoólicas, de tabaco, porque o ambiente vai influenciar. A mesma coisa acontece com a nossa microbiota. Se você dá para ela a quantidade de elementos que vai favorecer essas bactérias boas,
essa é uma tendência muito maior de você fazer escolhas de alimentos mais assertivos, da sua imunidade melhorar, do seu humor melhorar, porque hoje já se sabe que são essas bactérias que estão relacionadas com a imunidade, com um bem-estar, com um humor elevado, com sensação de saciedade, e não só com um cocô bonito todo dia no vaso sanitário. Existem muitas outras questões. E esse Live Shot, ele favorece exatamente essa microbiota. Isso, por consequência, traz redução de inchaço, impacto direto no nosso humor, na imunidade, e favorece o quê? A absorção dos nutrientes bons, né? De todos os nutrientes que são bons. E por que que tudo isso acontece? Exatamente por conta da nossa da composição de frutas vermelhas que existem dentro desse live shot. Então, se você não tem o hábito de consumir frutas vermelhas, e aí é o ano todo, não só essa parte do ano onde a gente tem mais contato, né? O live shot ele traz tudo isso. Então, ele tem flavonoides, carotenoides, luteína, zeaxantina e antocianinas, que são substâncias que existem dentro da coloração, dessa coloração vermelha que vai trazendo, né, essas propriedades. E aí, ó, uma das questões super importantes, saúde renal e cardiovascular. Quando começa a dar pepino na saúde, gente, os primeiros que são acometidos é saúde renal e cardiovascular. Se tem algum enfermeiro, algum médico aí no chat, pode escrever isso, né? Quando começa a dar problema no sistema renal, a gente sabe que as coisas podem complicar. Então, cuidar hoje, né? Ajudar hoje o seu sistema renal de uma maneira natural, de uma forma que não sobrecarrega, porque depois que sobrecarregou o rim, a gente sabe que tudo fica mais complicado, né? E o Live Shot ajuda isso. Naturalmente, essas substâncias são alimentos para os nossos rins, favorecem o nosso sistema cardiovascular, mantêm os vasos fluindo de uma maneira mais adequada. Para quem precisa, né, ou tem questões oculares, olha que maravilha, ajuda a saúde ocular. É um estimulante da nossa própria fotoproteção da pele, né? Não tinha aquelas épocas, agora começa a surgir lá no Instagram, né? Um suco de possol. Você pode ter certeza que vai ter algum componente lá de frutas vermelhas, né? De elementos vermelhos, porque é ali que tem esses componentes, né? Ajuda, como é muito antioxidante, a prevenir o envelhecimento precoce. Isso favorece a nossa imunidade. Tem vitaminas e fibras que, além de alimentar ali as nossas bactérias, né, vai ajudar também o quê? O nosso intestino a funcionar de uma maneira muito adequada, tá? E aqui eu quero trazer para vocês, né, um resumo do que o Live Shot pode fazer na tua vida, tá? Lembrando, eu tomo todo dia, é um copinho de café, assim, que eu faço. E é uma bebida tão gostosa que aqui em casa eu faço picolé, né? Então tem aquelas forminhas de picolé, você coloca o Live Shot, só coloca o palito, deixa lá. Eu não sei se isso é uma boa, porque acaba rapidinho, né? Chega depois de casa, sem aquele calorzão, em vez de você pegar, vai abrir um refrigerante, né? Vai pegar algum doce. Pega o Live Shot, porque ó, ele é energizante, ele vai trazer um apoio para a nossa saúde cognitiva e, gente, preservar o nosso cérebro, eu acho que é uma das atitudes mais bela, mais nobre que você vai ter na tua vida, né? Porque não adianta nada no final da vida a gente não tá racional, né? Então, ele ajuda nisso, ele vai prevenir esse estresse oxidativo, vai apoiar a tua digestão, e agora é uma fase que a gente precisa. Os componentes, vocês viram naquela imagem, eles são 100% natural. E como que funciona? Quando você abre o seu Live Shot, ele dura 60 dias dentro da sua geladeira. Você sabe por quê? Porque ele contém 3 óleos essenciais: olíbano, gengibre e tangerina. Os óleos essenciais são conservantes naturais. Eles ajudam a conservar esse alimento de uma maneira intacta durante 60 dias dentro da sua geladeira. E se você quiser saber mais por que que isso acontece, por que que é tão poderoso esses óleos essenciais,
Pergunta no teu grupo para quem te mandou o link sobre CPTG, né? Esse selo que a doTERRA tem, que traz os óleos essenciais tão puros, tão magníficos, que até essa propriedade de fazer com que eles agem como conservante, a gente consegue encontrar, por exemplo, dentro de um alimento, né? Desse suplemento da doTERRA. Não tem açúcar adicionado, tá? Pessoas que fazem dieta ou fazem jejum, olha que legal isso daqui. Ele é low carb e keto friendly. O que que significa isso? Os componentes deles, ele tem uma caloria tão baixa que ele não eleva o nível de glicose. A glicose não sobe quando você toma o live shot, porque ele é muito neutro, né? Ele não tem açúcar e ele é low carb. Ele tem baixo sódio, zero colesterol e é gluten free. É uma delícia e a gente pode consumir eles tranquilamente. Não precisa consumir muito, então por isso que é bom, né? Você usa um shotzinho ali pela manhã, ou antes do almoço, ou à tarde no meio do picolé. Então é bem legal, né? Um produto bem legal para se ter em casa. E aí a gente falou de produto, né? Um alimento para o nosso corpo. E por que que a gente não alimenta também a nossa pele, né? Agora tá na época onde a gente se expõe, se estraga por fora. Mas não adianta só a gente cuidar por fora, porque muita coisa vem de dentro. E aí a gente tem um super alimento para a pele, que é o colágeno Beauty Powder. Qual que é o grande diferencial? Quando você fala em colágeno, né, a gente está falando de um colágeno que é para ajudar pele, cabelo, unha, né? Então, nessa fase é onde a gente agride muito no nosso verão, a gente agride muito esses elementos do nosso corpo. Só que o colágeno por si só, né, se você toma só o colágeno, ele é difícil de ser absorvido. O colágeno, para ele fazer um efeito extraordinário na nossa pele, cabelo e unha, ele precisa de outros elementos para poder, né, construir essa pele adequada. Tá? Então, além do além do colágeno verisol, a gente vai ter o quê? O ácido hialurônico, que é uma substância que faz reter a água, né? Quando a gente vê aqueles bebezinhos com aquelas coisas, assim, aquelas coisas fofa, né? A gente fala, nossa, quanto colágeno, né? Aquelas adolescentes e tal, aquela pele super firme. Eles têm a firmeza, mas eles também têm uma retenção de água adequada. O hialurônico faz isso. A coenzima Q10 é a que age dando energia, ela vai ajudar junto na nossa mitocôndria, que é a energia da nossa célula, tá? Ela tem a base de polidestrose. Isso daqui não é açúcar, isso é fibra. É uma fibra que vai ajudar também na saúde do nosso intestino. E outros elementos que, se você não tiver junto, não tem uma absorção adequada de colágeno, é a vitamina C, a biotina, que é a vitamina B7, minerais quelados, zinco, que ajuda super na imunidade, selênio, que é excelente para o nosso cérebro, e o magnésio, que faz tudo dentro do nosso corpo. Essa combinação faz com que o colágeno que você está consumindo seja absorvido. Ah, Silvia, mas eu já tomo bastante, né, vitamina C e tudo mais. Só que às vezes no horário, né, deveria ser tudo junto, ser consumido junto para que você tenha uma melhor absorção. E aqui a gente é adoçado, né, com o quê? Com óleo essencial de laranja. O adoçado, ele não contém açúcar, tá? Porque o próprio óleo essencial de laranja, ele vai trazer um docinho. Experimenta colocar o óleo essencial de laranja no iogurte neutro. Você vai perceber que ele fica adocicado, tá? E é super fácil da gente dissolver ali em água. E eu trouxe para vocês, né, que às vezes as pessoas ainda falam: ah, mas será que vale a pena tomar colágeno? Não vale a pena? Gente, vale muito a pena, tem muita comprovação. Olha só, né? Esse jornal aqui da USP trouxe que esse é um alimento, né? O suplemento que vai trazer o quê? Firmeza e elasticidade para a pele. E vocês já devem fazer parte, né? Ou não, né? Desse grupo aqui, do qual eu me enquadro. Olha que interessante. Eles avaliaram o quê? Mulheres de 45 e 65 anos. E aqui tá a chave da virada, que é o que esse artigo trouxe. Aqui fala de um uso contínuo. Você precisa usar por 90 dias para você começar a obter resultados. Por quê? Né? Imagina, 45, 60 anos, a gente já perdeu aquela capacidade de renovação que é assim aos 20 até os 30. Né? Então, para o nosso corpo conseguir lidar, pegar esse alimento, reconstruir a nossa pele, a gente precisa de um tempo adequado. E 90 dias é o prazo ideal para isso, né? O que que você pode fazer? Já compra três, né, para garantir que você vai fazer,
né? E isso dá muito resultado, então não pode deixar de utilizar. Olha aqui, né? Mas outros artigos que falam exatamente disso. Efeito da suplementação, né? No envelhecimento da pele, no rejuvenescimento da pele. E olha a questão que eu comentei para vocês do nosso grande diferencial do colágeno da doTERRA, né? Os peptídeos de colágeno, eles precisam ser combinados com vitaminas e outros compostos bioativos para melhorar a elasticidade da pele, e isso ainda pode ajudar nas articulações. Então, tomar um colágeno puro, só colágeno, você vai perder. O teu corpo não vai conseguir absorver se ele não tiver aquelas outras quantidades de suplementos. Então, a gente precisa ter essa combinação perfeita. E aí, né, a gente tem um que é uma delícia, né? Deixa eu só trazer assim uma explicação bem rapidinha do que é esses peptídeos e esses quelados para vocês entenderem como que vale a pena, né? A doTERRA ela traz um colágeno que ele é biocompatível, né? Isso quer dizer o quê? Que quando você consome ele, você rapidinho já absorve. Esse é meu filho amado, né? E eu brinco que ele é a célula. Esse é o Matheus. O Matheus ama melancia. Se eu der uma melancia para o Matheus, né? Ela redondinha, ele não vai comer. Se eu der uma fatia grossa, o Matheus também não vai comer. Ele não é daquelas crianças que gosta de pegar e fazer assim. Se eu der uma fatia, ele pode até comer, mas na hora que chegar ali nas sementes, ele vai falar assim: mãe, tira para mim e tal. Agora, se eu cortar a melancia, deixar em pedaços pequenos, dar um garfinho, ele vai comer tudo. É mais ou menos isso que acontece com peptídeos e quelados que existe dentro do nosso colágeno. A molécula ela é bem pequenininha, então na hora que entra em contato com o teu corpo, ele faz assim, ó, e consome. Agora, imagina você se seu corpo vai precisar ou não, né? Entrando na piscina, passando protetor solar, no cloro, no sal do mar, né? Numa exposição solar que, se Deus quiser, vai ser bem adequado. Então, todos esses tipos de agressões, quanto mais a gente agride, aí é mais que a gente precisa alimentar, né, a nossa pele sobre isso. E qual que é a dose ideal? É um scoop só. É pegar ali a nossa colherzinha, uma só, misturar na água. Você pode fazer isso ao deitar, né, ao levantar, né? Hoje eu fui para academia no final da tarde, foi o que eu consumi para ir para academia, né? Porque o ideal é que você não faça uma refeição perto, né? E depois você fica um tempo sem comer, que aí o teu corpo vai absorver melhor todos os dias. Se você é gestante ou lactante, né, não é que você não possa, mas converse com o seu médico, porque ele é o que sabe melhor, né, da sua saúde para falar se é o momento ideal ou não para você já iniciar o uso com o colágeno, tá? E, gente, não existe verão sem Zengeste. Eu não sei como as pessoas vivem sem Zengeste. Daí é o meu primeiro ponto de partida. Mas verão sem Zengeste não tem como. Esse é o blend da doTERRA mais santo para ajudar no seu sistema gastrointestinal, né? A gente tem ali o Live Shot, que é um alimento, e esse daqui é um potencializador para ajudar a resolver quando você está com sintomas ou para melhorar alguma situação que você precisa de urgência, tá? O que o Zengeste faz? Reduz desconforto abdominal, ajuda numa digestão pesada, né? Então, comer o pernil, mais depois o pavê, e depois ainda não traz de novo aqui o brigadeiro que eu vou comer e tudo mais. Então, nessas cumilanças, nessas bebedeiras, Zengeste, ele é fundamental você ter dentro da sua bolsa. Ajuda a combater gases, sensação de mal-estar dentro das viagens, né? Aquele enjoo, aquele mal-estar. Ele é perfeito para quando a gente come alguma coisa diferente, né? Vai comer na casa da tia, vai comer na casa do fulano, chegou lá, tinha uma comida que não te fez muito bem, foi comer uma fritura na praia ou num barzinho, não te fez muito bem? Zengeste. Eu garanto para você colocar 2 gotas sublingual ou uma cápsula. Depois, quando você começou a sentir esse desconforto, é quase que imediato. Se alguém já teve aí alguma experiência tipo essas com os Zengeste, compartilha com a gente ali nas mensagens, né? Eu tenho o meu filho, o Matheus, ele vai para os aniversários, ele come um monte, né? Aí às vezes chega em casa, ele tem, né, o intestino dele solta pela quantidade de doce que ele come. Na hora ele fala: ô mãe, traz o olhinho, e ele já abre a boca para eu pingar o Zengeste. Ele tem 9 anos e ele já sabe que quando ele tem mal-estar digestivo é o Zengeste que cuida dele. E eu brinco que agora nessas épocas de festa, né, usando aí
né? Uma frase que não é do Zengest, mas que vale muito a pena, né? A gente trocar o Zengest, um Zengest antes e outro Zengest depois da festa. Você vai perceber, né, que é como digerir a festa sem sofrer. Né? Então, vai num casamento, já leva um Zengest na bolsa, toma antes, come ali, depois, se precisar, faz um reforço durante o casamento. Ele é maravilhoso e que não pode faltar na tua bolsa de viagens, tá? E não tem como falar também de um outro mix de óleos essenciais, que é a cara do verão, né? Que é o Meta Power, que agora também chama Meta Body System. Por quê? Teve essa troca, né? Body System significa cuidado corporal. Quando o Meta Power foi lançado, algumas pessoas associaram muito com o controle do peso. Ele faz isso, mas ele vai muito além do que o controle do peso, né? O que que ele contém? Limão, que é um maravilhoso purificador do nosso corpo. O grapefruit, que está relacionado com redução, né, do apetite exagerado, melhora com níveis de ansiedade. Um gengibre, que é um termogênico maravilhoso, reduz níveis de gordura. Canela, que é maravilhosa, não tem melhor que ela para as questões de glicemias muito elevadas. O peppermint, que é essa menta que acaba energizando tudo isso. E quando existe esse blend, a gente precisa entender que os blends foram feitos para trazer suavidade para o nosso corpo. Né? Eu gosto de dizer que nem o próprio gengibre. O gengibre é uma delícia, eu adoro comida com gengibre, mas pegar uma raiz de gengibre e comer, às vezes é muito forte. Aqui no blend ele fica perfeito. Ele fica suave para o meu corpo, ele vai fazer todos os efeitos dele de uma maneira muito delicada. E eu sou suspeita de falar, né? Algumas pessoas me conhecem, eu amo o Metapower. Eu até trouxe o meu aqui, ó, para mostrar para vocês que de fato ele é um óleo assim extraordinário que a gente merece, né? Ó, meu Meta Power aqui. A gente merece ter ele no na nossa coleção ali de óleos essenciais. Ele ajuda no controle do apetite, reduz os picos de glicemia, melhora a energia, reduz compulsões alimentares. É um suporte para o nosso metabolismo todos os dias. Nos dias que a gente está fora da rotina, nos dias que a gente está dentro da rotina e precisa manter as coisas, né, organizadas. Qual que é a sugestão? Uma, duas cápsulas por dia. Você pode tomar uma para manter o teu corpo funcionando de maneira adequada, né? E você pode o Metapower, ele é o mesmo, tá? Não existe diferença dos dois Metapowers. A composição dele é a mesma. A sugestão que eu dou, se você quer se manter mais ativa, se você quer manter o seu corpo funcionando de uma maneira adequada, você pode tomar uma cápsula. Se você toma café pela manhã, pelo café da manhã, né? Ou na hora do almoço, porque junto com as refeições, ele facilita essa questão do metabolismo, né? Da glicemia, das gorduras, do que o nosso corpo faz com esses combustíveis para para gerar energia, né, de modo geral. Eu coloquei ali, né, que é como a gente tem o modo verão ativo o ano todo, né? No verão a gente tem muito mais disposição, a gente está mais animado, tem o sol. O Metapower, ele faz isso com a gente internamente. E tomando é a melhor forma, tá? E por isso que a ideia da cápsula é fundamental. Então, essa cápsula aqui, ó, tem 90 unidades. Né? Se eu tomar uma por dia, tem dias que eu acabo tomando duas, mas ela dura um tempão, né? Vai durar ali, ó, meu Deus, 2 meses e meio, 3 meses. E se você tem alguma questão que você gostaria de melhorar, como por exemplo, níveis de gordura, ou né, ó, eu preciso dar mais atenção para minha glicose e tudo mais, esse é o óleo perfeito para você. É o mix perfeito para você introduzir na sua rotina. Esses foram estudos feitos, né, pela própria doTERRA e ela observou. Olha só, de cinza aqui, ó, é o Metapau. O que que é isso? Isso daqui são níveis de gordura. De gordura. Então, o que que acontece? Quando está um nível muito elevado, né? E aí ela fez aqui 3 testes com 3 fórmulas diferentes de óleo. E na do Metapower a gente foi vendo, ó, que com 15 dias foi baixando, 30 dias foi baixando, 60 dias foi baixando, 120 dias foi baixando, 240 dias baixou muito. Mais uma vez, né? O poder do hábito. Se você tiver, né, a disciplina de introduzir esses produtos dentro da tua rotina, nós vamos fazer parte daquele artigo como as pessoas que vão ficar bem com 60, 70, 80 anos, tá? Porque é exatamente isso que eles mostraram. Com doses baixas, eu consigo ter um resultado muito legal, né? E aqui tá falando do nível de gordura. Então, se você... isso daqui não é uma promessa mágica, né?
é uma mudança de estilo de vida duradoura. E isso daqui faz muito sentido, né? Porque você vai conseguindo se trabalhar de uma maneira mais adequada, porque não é só baixar níveis de gordura. Ele vai ajudar o quê? A melhorar a tua energia, a ajudar na sua compulsão alimentar. Ele é um blend completo. E aqui do lado direito, o que que foi mostrado, né? Isso daqui é sobre a glicose. Então, essas pessoas consumiram o Metapower no café da manhã, né? E foi observado o quê? Num período, né, curto de tempo ali, são acho que 15 dias, uma semana, se eu não me lembro, é feito o quê? Uma nova medida e a única diferença foi a inclusão do Metapower, tá? Então, é interessante a gente fazer o uso desse produto, né? Tê-lo conosco para melhorar o nosso sistema. O Metapower, ele é fundamental. Ele é algo até aquele dia que você comeu um pouco mais, né? Ou acordou, não está muito disposta, é o óleo que te dá essa disposição. Ele é muito maravilhoso. Ah, e olha que interessante, né? O que que se tem falado muito sobre o envelhecimento, né? Então, quando um dos principais fatores que mudam no nosso corpo é uma substância que é chamada de NAD. Essa substância, ela está relacionada com o envelhecimento. Então, lembra lá do artigo, né? Que ela fala assim, a partir, né, dos 25, dos 30 anos, a gente começa a envelhecer. É por causa desse abençoado aí, ó. Esse NAD, ele começa a reduzir e ele está relacionado com o quê? Com o nosso ciclo circadiano, com a reparação do nosso DNA, níveis de inflamação, função da mitocôndria e o nosso metabolismo. O que que foi observado? O MetaPower estimula o NAD. Eu brinco com o MetaPower, ele é o personal trainer das nossas células. Eles fazem com que as nossas células funcionem de uma maneira melhor, porque ele estimula o NAD, que é essa pessoa que fica ali, ó, não, célula, vamos funcionar, vamos funcionar. E o que que tem sido observado? Que quando você tem um NAD baixo, você pode ter problemas neurodegenerativos, envelhecimento, né? Algumas doenças, metabolismo, desordem e tudo mais. E se ele sobe, ele vai estar o quê? Ajudando. Então, ó, reposição de NAD, o que faz o nosso NAD funcionar de uma maneira adequada, vai melhorar, aumentar a expectativa de vida, né? Aqui, ó, o papel do NAD, regulação das vias de sinalização celular e metabólica. Existem meios da gente estimular a NAD e o MetaPower é um que pode ajudar nisso, tá? Então pense nisso, que é um óleo que merece estar na nossa coleção ali. E não dá, a gente falou ali de metabolismo, a gente falou de alimento para o nosso corpo, para a nossa saúde cardiovascular, para nossos intestinos. Nós falamos agora, né, de metabolismo mais uma vez com o MetaPower, né? Falamos lá de Live Shot. Não tem como a gente se cuidar, ter uma questão anti-inflamatória, antioxidante, né, nutrientes, sem a gente ter algo que faça regeneração. E aqui tá os dois que são fundamentais para isso. Copaíba e frankincense. Silvia, qual que é melhor? O melhor é os dois. Não tem como, às vezes algumas pessoas têm um carinho especial por um carinho especial por outro, mas o fato é que os dois são assim fundamentais, porque eles têm uma ação no nosso corpo anti-inflamatória, eles têm ação de regenerar o nosso corpo, né? Então aquela capacidade de autorregeneração, de alta capacidade diminuída, eles são um dos que ajudam o nosso corpo a fazer isso de uma forma mais adequada, tá? Então, fiz aqui um leve comparativo, né, para a gente usar nesse verão. Então, a copaíba, ambos são, né, reguladora, anti-inflamatória e é um calmante interno, né? Olíbano, regeneradora, antioxidante e modulador do nosso humor. Copaíba, quanto que a gente usa, né? Ele vai reduzir inflamação, principalmente de pele e corpo. Então, dá pra gente usar pós-sol. Inflamou ali, a gente usa. O frankincense, ele suaviza manchas, suaviza as linhas de expressão e ele é utilizado como pré-sol. Então, você pode, por exemplo, antes de utilizar o seu protetor solar, utilizar o frankincense. Depois, misturar a lavanda com copaíba para ajudar a recuperar essa pele de uma maneira muito mais adequada. A copaíba é um ótimo regulador do sistema nervoso, né? Por isso que ele tem sido muito utilizado com quem tem dificuldade de concentração, TDAH, o autismo, porque ele ajuda a regular, né? Então, dá para utilizar ele, fundamental. O olíbano, ele vai trazer aqui clareza mental, né? Quais dos dois são necessários, né? Os dois, não tem como a gente dividir isso, né? O olíbano, ele vai ajudar aqui no suporte cognitivo. Já tem artigos que mostram que ele ajuda a reduzir a inflamação do cérebro, assim como a copaíba, né? Melhora a saúde das células,
Copaíba melhora cicatrização. Então, machucou, você precisa de uma cicatrização mais potente? Pode misturar os dois que vai funcionar super, super bem, né? Copaíba ajuda no bem-estar intestinal, ele inclusive traz a sensação de esvaziamento mais rápido, né? Está sendo associado, isso daqui é muito legal, com aumento de ganho de massa muscular e redução da massa de gordura, né? É tudo, eu falo que essa é a pergunta de US$ 1 milhão, né? O que que a gente pode fazer, né? Na academia a gente brinca, né? O que que faz para emagrecer e ganhar músculo? Copaíba, né? Usar copaíba. Só que os estudos mostraram o quê? Você precisa fazer o uso por quanto? 3 meses. O famoso 90 dias, a mesma coisa do colágeno, né? E também ajuda na manutenção óssea. Olha que primordial que é essa Santa Copaíba para as mulheres, né? Entrou na fase da menopausa, o que que acontece? Tem uma oscilação hormonal, a mulher ganha gordura, perde massa magra e perde osso. Gente, a Copaíba ela faz exatamente o inverso disso. Então, estar em contato com a Copaíba, seja num hidratante, seja você consumindo ela de forma oral, 3 gotinhas é o suficiente, né? Isso vai te ajudar a manter o teu corpo muito mais saudável. Vamos lá para o olíbano, que é um dos meus preferidos. Muitos estudos têm mostrado que ele ajuda, né, no metabolismo da glicose, né? Que quem entende um pouquinho mais, ele previne a síndrome metabólica, né? Que é fazer com que o nosso corpo se dê bem com a nossa insulina e traz um apoio emocional assim formidável, né? Então, ambos são maravilhosos. Silvia, como eu vou usar agora, que eu sei que os dois são importantes? Reveza. Você pode utilizar durante uma semana a copaíba, depois outra semana o olíbano, usa um frasco de copaíba, depois o de olíbano, e você vai perceber como que o teu corpo vai lidar melhor, né? Eu tenho momentos que eu só vou pro olíbano. Agora, com essa questão da massa muscular ali, eu fiquei animada com a copaíba, né? Então, vamos tentar, né, fazer essas junções aí com esses óleos essenciais. Vamos ver o próximo. Ah, e olha que legal, né? Desses que eu falei, a doTERRA ela fez um kit muito bacana, né? Que para a gente poder cuidar de si. Então ele vem ali com o pack com 2 live shots, né? De 1 litro, vem com as pastilhas Metapower, vem com o colágeno e nesse mês ele vem com a tangerina, porque sempre vem um olhinho de 2,5 ml, tá? E o que que é bacana? Quando você compra esse combo junto, nós que já fazemos parte da doTERRA, que já somos membros, a gente sempre compra com 25% de desconto do site, não é mesmo? Esse kit, quando você compra o combo, que é chamado de Genes Beauty Kit, você tem 36% de desconto. É um desconto adicional nos seus produtos, né? Ele sai por 590. Gente, não existe nenhum tratamento estético que você paga esse valor, né? E esse daqui é uma saúde que vai transparecer a tua beleza e que você vai perceber uma melhora muito rápida e no teu primeiro mês. É impressionante. E o que que você pode fazer, né? Você pode testar esses daí, mas eu sugiro que você adicione alguns produtos ou alguma menta, né? Esse mês a gente tem um Spearmint de produto do mês. Então, se você fizer uma pontuação de 125 PVs, você ganha o Spearmint. Se vai estar um pouco confuso, pergunta para a pessoa que te enviou esse link que ela vai saber te direcionar como que você pode ganhar esses brindes, né? Eu indico, né? Para mim é fundamental ter copaíba e olíbano, né? Mas você pode optar por um ou por outro. O olíbano também está em promoção esse mês, né? Então, fazendo os pedidos de 200 PVs, você ganha o olíbano. E se for até o dia 15, você ganha também o Spearmint. E não tem como viver sem Zengest, né? Então, o Zengest tem que estar ali na tua lista. Se você tiver isso daqui, ó, garanto para você, e você fazer o consumo diário disso daqui, que você vai passar o seu verão intacta. Pode até ser que você ganhe um quilinho aqui, né, uma coisinha ali, mas que isso não vai mudar quem você é. Você não vai voltar, né, transformada depois desse verão. E isso não muda o básico. Hidratação com muita água, né? Calor, né? A gente não pode murchar, não pode ser um maracujá seco. A gente tem que ter muita água dentro do nosso corpo, senão o ácido hialurônico ele não consegue funcionar, ele precisa da água para reter, né? Então a água melhora o humor, né? Faz saúde para o intestino e a gente pode associar com os cítricos, ó. Grapefruit diminui compulsão, favorece a drenagem linfática, a tangerina reduz ansiedade, reduz compulsão. É um dos que eu gosto de utilizar para dormir, a tangerina também, ela é maravilhosa. O lemon ajuda a limpar e desintoxicar o corpo.
corpo. O Lime melhora a imunidade, melhora o aspecto de pele, né? Nós temos aí atividade física, não tem desculpa. Bota um tênis na tua mala, vai caminhar com a sua sogra, com a cunhada, com aquela amiga que faz tempo que você não vê, faz uma caminhada, comenta como que os olhos têm feito bem para você, né? Isso é fantástico. Ossos e músculos sadios e um intestino que funciona também depende da atividade física. Coma fruta e salada, porque a cumilança eu tenho certeza que vai estar garantida. Então, se você tiver a oportunidade de comer mais frutas e mais saladas, vai ajudar, lembra o teu corpo a ter as capacidades dele mais funcionais? É isso que a gente tem que fazer. E busque a estratégia de dormir bem. Se a gente faz esse básico, o gerenciar o estresse, vai ser também um outro detalhe. Isso daí também já está no combo. Laranja, Serenity, eu tenho dormido maravilhosamente bem. Considere Anfira e Cedro, tem sido a minha combinação noturna assim melhor, né? E o olíbano também é fundamental para todas essas situações, né? Cuidar de si hoje é o maior ato de amor que você pode ter. Para você viver bem, muitos e muitos e muitos verões. Então, o projeto Verão começa hoje, mas ele tem que ter foco no verão de 2026, de 27, de 28, de 30. Né? Então, a gente começar hoje a ter esse estilo de vida vai fazer com que a gente viva melhor de verdade, viva melhor com mais saúde, tá? Deixa eu ver aqui se tem algumas perguntas. Vai ficar gravada, né? Eu não consegui conectar ali com o YouTube, mas eu já terminando aqui eu já conecto lá e vocês podem mandar para quem vocês quiserem. Acho que aqui são só mensagens. Aê, estou aqui com vocês, né? Obrigada pela atenção de vocês, por vocês terem migrado aqui para o Zoom. É sempre uma delícia a gente ver ali as pessoas que estão juntas, é muito gostoso, né? Eu tenho saudades ali do Zoom, né? E se vocês tiverem alguma dúvida sobre esses produtos, sobre o que a gente comentou, pergunta no grupo, pergunta para a pessoa que te mandou esse link, que eu tenho certeza que ela vai saber te orientar, tá? E aí a gente já compartilha, depois se vocês quiserem só solicitar, já vou mandar o PDF ali nos grupos e aí chega até vocês, tá bom, pessoal? Um beijo maravilhoso, curtem as festividades, se lambuzem de felicidade, mas se cuidem, né? Façam o básico bem feito, que vocês vão ver que a qualidade de vida de vocês vai ser extraordinária. Beijo, boa noite.